Me chamo Patrícia, 38 anos. Sou a caçula de 2 filhas. Minha irmã se chama Renata. Tem 47 anos. 9 anos de diferença entre a gente que por muito tempo pareceram uma vida inteira. Cresci olhando para Renata. Ela era a organizada, a que sabia como fazer as coisas, a que minha mãe ligava primeiro quando precisava de alguma coisa. Eu era a mais nova, o que na prática significava que eu chegava depois. Depois das decisões, depois dos planos, depois da narrativa já formada. Isso não me incomodava quando eu era criança. Achava natural. Irmã mais velha, mais responsável, mais presente. Mas teve um ponto. Eu acho que foi quando eu tinha uns 26 anos, em que percebi que não era só hierarquia familiar. Era uma posição que eu tinha sido colocada sem escolher. A irmã que aparece quando precisam, que só me dá conta quando não precisam. Só que eu demorei mais 11 anos para entender isso direito. Minha mãe se chama Conceição. 72 anos, cabelo tingido de castanho, gosta de novela das 7 e de contar a mesma história 3 vezes. Uma mulher boa. Eu acredito nisso de verdade. Mas boa do jeito que às vezes machuca. Boa de silêncio, boa de evitar conflito, boa de deixar as coisas se resolverem sozinhas mesmo quando não se resolvem. No começo deste ano, em janeiro, ela teve um problema cardíaco. Não foi grave. Um susto, disseram os médicos. Ficaria internada por alguns dias para monitoramento. Mas foi o suficiente para me fazer pegar o primeiro ônibus para a cidade onde ela mora, a 200 quilômetros de onde eu vivo. A Renata já estava lá quando cheguei. Ela estava no corredor do hospital, no celular, com aquela postura que ela sempre tem. Costas retas, expressão resolvida, como se a situação já estivesse sob controle. Quando me viu, deu um sorriso rápido. Já falei com o médico. Tá bem, só precisa de repouso. Eu a observei por um segundo e percebi que sentia naquele corredor a mesma coisa que sentia desde os 26 anos, que eu tinha chegado depois. Se você é a pessoa que chega depois, a que está sempre disponível, mas de algum jeito sempre fica de fora, eu quero que você fique aqui comigo, porque essa história é sobre isso. Durante os 4 dias que minha mãe ficou internada, eu e a Renata nos revezamos no hospital. Na prática, a Renata coordenava. Ela falava com os médicos, organizava os horários, resolvia a papelada. Eu ficava com a minha mãe, sentava do lado dela, conversava, levava o que ela pedia. Creme de mãos, o óculos de leitura, o joguinho de palavras cruzadas que ela insistia em fazer, mesmo com a mão no acesso venoso. Eu gostava daquilo. Era o que eu sabia fazer. Estar presente do jeito quieto. Mas num dos intervalos, enquanto a Renata tinha saído para almoçar e minha mãe estava dormindo, eu precisei pegar o carregador de celular que minha mãe tinha pedido. Ele estava na bolsa dela, numa gaveta do criado mudo hospitalar. Abri a gaveta. O carregador estava lá. E embaixo dele, num canto, havia um pendrive pequeno, preto, com um pedaço de fita crepe branca colado nele. Escrito a caneta com a letra da minha mãe. PM, se precisar. Pi. O meu nome começa com P. A Renata se chama com R. Eu fiquei olhando para o pendrive por um tempo. Minha mãe estava dormindo. O monitor cardíaco fazia aquele barulho rítmico, discreto. Lá fora, no corredor, alguém empurrava um carrinho metálico. Guardei o pendrive no bolso e não disse nada para ninguém. Naquela noite, no quarto do apartamento da minha mãe, onde eu estava dormindo, liguei o pendrive no notebook. Tinha uma única pasta. Dentro dela, um único arquivo de áudio. Duração: 1 hora e 14 minutos. O nome do arquivo era a data. Uma data de 11 anos atrás. Eu estava com 27 anos quando aquele áudio foi gravado. Coloquei o fone de ouvido, dei play e ouvi minha família. Eram vozes que eu conhecia. Minha mãe, minha irmã Renata, o marido da Renata, o Paulo, e meu pai, que morreu 6 anos depois dessa data, então ele ainda estava vivo quando aquilo foi gravado. A qualidade do áudio era razoável. Parecia gravado por celular numa superfície, com som ambiente da sala da minha mãe. Eu reconhecia o barulho da televisão no fundo, baixinho. Nos primeiros minutos, conversas sobre nada, comida, tempo. Então meu pai disse: precisamos conversar sobre o apartamento.
E ali começou. O apartamento era um imóvel que meus avós tinham deixado, pequeno no centro da cidade. Meus pais tinham ficado com ele depois do inventário dos avós. E meu pai, que àquela época já estava com problemas de saúde, diabetes, pressão, o começo de uma série de complicações, queria definir o que aconteceria com ele. Eu ouvi minha irmã dizer, com aquela voz organizada dela: "A Patrícia não precisa, ela está bem em São Paulo." Minha mãe ficou em silêncio. Meu pai disse: "Mas ela tem o mesmo direito que você." E a Renata disse: "Ela nunca ajudou aqui. Quem cuida dos dois sou eu. Quem leva no médico, quem paga as contas quando falta, quem fica. Isso tem valor." Pausa. Meu pai: "Tem valor sim." Silêncio longo. Minha mãe baixinho: "A Patrícia ia se magoar se soubesse." E a Renata: "Por isso a gente não precisa contar." Continuei ouvindo. Durante 40 minutos, minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã e o marido dela, discutiram o que fariam com o apartamento dos meus avós. A conclusão foi que iriam para o nome da Renata. Não doação formal, não testamento, mas uma transferência progressiva que começaria logo. Ninguém me ligou, ninguém me consultou, ninguém me perguntou nada. 3 meses depois dessa reunião, eu lembrava perfeitamente, porque foi no Natal, a Renata tinha me ligado para dizer que os meus pais estavam resolvendo umas coisas do apartamento dos vovós. Mas não precisava me preocupar, estava tudo encaminhado. Eu tinha agradecido. Achei que ela estava me poupando de burocracia. Fui ao Natal, fui à mesa, comi o pernil que minha mãe fazia, brinquei com a sobrinha e não sabia. Fiquei ouvindo o áudio até o fim. Na última parte, o Paulo sugeria fazer tudo, de forma que não gerasse briga depois. E minha irmã concordava. E minha mãe dizia uma última vez: "Tomara que a Patrícia nunca precise saber." Eu tirei o fone de ouvido. A tela do notebook estava iluminando o quarto escuro. Do lado de fora da janela, a cidade dormia. Eu fiquei sentada ali, sem conseguir nomear o que estava sentindo. No dia seguinte, fui ao banco. Antes de ir ao hospital, passei na agência onde minha mãe tinha conta. Ela me tinha pedido para verificar o saldo e pagar uma conta de luz que tinha vencido. Eu tinha o cartão dela e a senha, como sempre tive quando precisava ajudar com alguma coisa. Fiz o que ela pediu. E enquanto esperava o comprovante, olhei para o extrato na tela. Tinha uma transferência, feita exatamente 2 meses depois da data do áudio que eu tinha ouvido na noite anterior. Valor: R$12.000. Destinatário: Renata C.P., nome completo da minha irmã. E abaixo, 3 meses depois, outra, R$8.500. Mesma destinatária. E outra, 4 meses depois, R$6.000. Num período de 18 meses, minha mãe tinha transferido R$47.000 para a conta da Renata. Eu fiquei parada na frente do caixa eletrônico por mais tempo do que era razoável. A funcionária atrás de mim esperou. E então disse com delicadeza: "A senhora precisa de mais alguma coisa?" Eu disse: "Não, obrigada." Peguei o comprovante. Saí do banco. Fui até um banco de praça ali do lado. A mesma praça onde minha mãe me levava quando eu era criança, com o coreto antigo e os pombos que ela sempre tentava espantar. E sentei. Liguei o celular. Abri as fotos que eu tinha tirado do extrato. R$47.000. Mais o apartamento. Mais 11 anos de decisões tomadas sem mim. Não era raiva ainda. Era aquele estado anterior à raiva. Quando você entende, de verdade entende, que algo que você achava que era de um jeito, nunca foi. Que a família que você protegia na sua cabeça, aquela onde você era a caçula querida, onde sua irmã era a mais velha responsável, onde sua mãe era a que amava igual, essa família tinha existido só na sua versão. Fui ao hospital. Minha mãe estava acordada, assistindo televisão com o volume baixo. Quando me viu entrar, sorriu. "Pagou a conta de luz?" "Paguei", eu disse. Sentei na cadeira ao lado da cama. Fiquei em silêncio por um momento. Ela me olhou. "Tá bem?" Eu olhei para ela. 72 anos. Cabelo castanho tingido, as mãos com manchas de idade que ela escondia com creme. A mulher que me ensinou a fazer bolo de cenoura, que chorou no meu formatura, que ligava toda domingo às 18 horas sem falhar por 20 anos e que tinha ficado em silêncio naquela sala.
11 anos atrás, enquanto a minha parte era decidida sem mim. Eu disse: mãe, eu abri o pendrive. Ela ficou imóvel. O monitor cardíaco continuou fazendo o barulho rítmico, discreto. E então, devagar, minha mãe fechou os olhos. Você ainda está aqui? Porque o que vem agora, eu precisei de muito tempo para processar. E acho que você vai entender por quê. Minha mãe não disse nada por um tempo longo. Quando abriu os olhos, eles estavam cheios de água. Não chorou. Ficou naquele limite. E disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela: eu guardei para você poder decidir o que fazer. Eu precisei repetir aquilo na minha cabeça algumas vezes. Ela tinha gravado, tinha guardado, com meu nome na fita. Por que você não me contou na época? Ela ficou em silêncio. Mãe, porque eu tinha medo, ela disse. Simples assim. De perder vocês duas, de virar um problema, de que você fosse embora para sempre se soubesse. Eu respirei fundo. E agora? Agora eu tô velha, ela disse. E aprendi que o que a gente esconde para proteger vira veneno depois. Fui embora do hospital naquela tarde. Não fui para a casa da minha mãe, fui caminhar. Por umas 2 horas pela cidade onde cresci, pelas ruas que eu conhecia de memória, mas que pareciam levemente diferentes. A óptica que tinha fechado, o bar que tinha virado mercado, o colégio que tinha pintado o muro de azul. Pensei no que eu podia fazer. Podia ligar para um advogado. Tinha base, o áudio, os extratos, a transferência do apartamento. Era possível contestar. Ia demorar, ia custar, mas tinha base. Podia confrontar a Renata diretamente, apresentar o áudio, os extratos, perguntar o que ela ia dizer. Podia não fazer nada, guardar, continuar a vida. Nenhuma das 3 opções parecia boa o suficiente. O que eu queria, e levei horas para admitir isso para mim mesma, não era o apartamento. Não era o dinheiro. Era uma coisa que não tem nome jurídico. Eu queria que minha família tivesse me incluído. Queria ter sido chamada para aquela reunião. Queria que alguém tivesse ligado e dito: a gente precisa conversar sobre isso junto. Isso não era recuperável. Nenhum processo judicial devolve o que você perdeu. Tomei minha decisão caminhando sem parar, perto da Praça do Coreto. Liguei para Renata naquela noite. Ela atendeu no segundo toque. Oi, tá tudo bem com a mãe? Tá, eu disse, mas eu preciso te contar uma coisa. Pausa. Eu ouvi o áudio. Silêncio comprido. Qual áudio? Renata. Outro silêncio. Mais curto dessa vez. Ela disse: onde você achou isso? Na gaveta da mãe. Uma pausa longa. E então? Patrícia, aquilo foi há 11 anos. As coisas eram diferentes. O papai estava doente. Eu sei, eu disse. Eu ouvi tudo. Então você entende que... Eu entendo que vocês tomaram uma decisão sobre mim sem me perguntar nada. E que depois de tomar essa decisão, você me ligou no Natal e me disse que estava tudo encaminhado, e eu agradeci. A Renata ficou quieta por um tempo. Quando falou de novo, a voz tinha mudado. Ficou menos organizada, mais humana, de um jeito que me doeu porque eu preferia quando ela era só a irmã distante. Eu cuidei deles por anos, Patrícia. Você estava em São Paulo construindo sua vida. Eu teria voltado se você tivesse pedido. Você não teria. Você nunca pediu. Silêncio. Eu continuei. Eu não vou entrar com processo. Não é sobre dinheiro. Mas eu preciso que você saiba que eu sei. E que o jeito como a gente se relacionou até agora vai mudar. Ela não respondeu de imediato. E então disse, baixinho: mudar como? Eu não sei ainda, eu disse, mas vai mudar. Fiquei mais 2 dias na cidade para minha mãe ter alta. Na manhã antes de ir embora, eu e minha mãe tomamos café na cozinha dela. Silêncio confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já disseram o essencial e não precisam repetir. Ela me perguntou se eu ia voltar no mês seguinte. Eu disse que sim. Ela perguntou se eu ia falar com a Renata. Eu disse, com o tempo. Ela colocou a xícara na mesa. Me olhou e disse: eu errei, eu sei disso. Eu não disse que estava tudo bem, porque não estava. Mas eu disse: eu sei que você me deu o pendrive. E ela disse: era o mínimo que eu podia fazer. No ônibus de volta para São Paulo, eu fiquei olhando pela janela por horas, pensando em como às vezes a gente carrega uma versão de família que nunca existiu e como soltar essa versão não é abandono, é só honestidade.
A Renata me mandou mensagem 3 semanas depois. Longa, justificada, com argumentos. Eu li. Não respondi naquela hora. Respondi 2 semanas depois. Uma mensagem curta. Eu precisei de tempo para processar. Vou continuar precisando, mas não desapareci. Ela demorou 1 dia para responder. E quando respondeu, disse só: tá bom. Não foi reconciliação. Não foi perdão limpo. Foi o começo de um processo lento que talvez leve anos. Ou talvez não leve a lugar nenhum. Mas foi honesto. E eu aprendi, naquele hospital, naquela praça, naquele ônibus de volta, que honestidade é o único tipo de família que vale a pena construir. Mesmo quando ela dói. Especialmente quando ela dói. Se você chegou até aqui, eu quero te perguntar uma coisa. Tem uma verdade que você está evitando saber? Não precisa responder aqui, mas pensa nisso. E se quiser contar alguma coisa sobre sua família, sobre uma situação parecida, escreve nos comentários. Eu leio tudo